Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí. Nós estamos todos bem, graças a Deus, aqui em casa também. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz por título Um Convite à Salvação. O texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo aí bem conhecido de todos, né? Bom, a leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 19, para darmos início aí à nossa aula, que vai se dividir em 4 etapas. Bom, a leitura bíblica em classe diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, aqui nós vemos uma passagem muito conhecida da igreja. Se a gente voltar alguns versículos atrás, a gente vai perceber que Jesus estava tendo um diálogo com Nicodemos. Se a gente pegar aqui no versículo 3, do mesmo capítulo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus ele estava ali conversando com Nicodemos. E a lição de hoje ela vai falar aqui de um convite à salvação. Quem aqui não gostaria de fazer um convite de salvação para um amigo, para um familiar, para um colega? Nada melhor do que a gente imitar a Cristo. Cristo aqui ele está fazendo um convite de salvação para Nicodemos e ficou registrado aí para todos nós. Bom, Jesus ele falou ali para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos ele teve um debate com Jesus ali, né? Ele questionou Jesus: como é que pode um homem já velho nascer de novo? Será que porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe depois de velho e nascer? Mas aí Jesus ele vem e explica para Nicodemos, né? E aí chega neste versículo 14 que vai falar assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bom, aqui neste ponto é uma ótima oportunidade para a gente entrar no terceiro ponto, na terceira etapa da nossa revista. Isso, por que você vai começar pela terceira etapa? Não, para a gente dar andamento nessa leitura bíblica em classe que a gente fez. Bom, eu não vou ficar muito preso em ficar lendo a lição, para estimular vocês a estar lendo aí em casa. O terceiro ponto da nossa lição, ela vai falar o seguinte: o que é salvação? Bom, vamos imaginar aqui, pegar esse trecho que foi citado aqui no versículo 14 e no versículo 15, a qual fala que Moisés levantou uma serpente no deserto. Se a gente for pegar na nossa Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 21, versículo 9 a seguir, vai falar que o povo de Israel ali no deserto, eles estavam caminhando ali no deserto e eles começaram a questionar a Deus, começaram a murmurar ali no deserto. E o que aconteceu? O povo ele murmurou, falou: por que Deus nos tirou ali
do Egito para a gente vir morrer aqui nesse deserto. A gente não tem pão, não tem isso, não tem aquilo. E o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que Deus ele enviou ali, ele permitiu que serpentes viessem ali tomar todo aquele lugar e viesse picar o povo. E o que estava acontecendo? O povo estava sendo picado por aquelas serpentes e agora o povo está morrendo. Você imagina agora aí o cenário de desespero daquele povo, acredito que uma infestação de serpentes ali e o povo sendo picado ali, morrendo, não tendo de onde tirar recursos, remédio, não dava mais jeito. Aí o que aconteceu? O povo ele lembrou do Criador, lembrou de Deus. Aí o povo foi até Moisés e falou: olha Moisés, nós pecamos contra Deus, nós falamos algo de errado contra Deus, ora a Deus aí para que Ele venha nos livrar, que Ele venha nos dar uma solução. E o que aconteceu? Moisés foi lá e orou ao Senhor. E o Senhor falou: olha Moisés, faz uma serpente ardente de metal e coloca sobre uma haste e levanta ela bem alto, que todo aquele que foi picado pela serpente e olhar para essa serpente aqui de metal, ela vai ser salva. E bem assim aconteceu. Todos aqueles que eram picados pela serpente e olhavam para aquela serpente de metal, eles não morriam, eles viviam, né? Era como se fosse um antídoto para a picada da serpente. E agora Jesus, ele conversando ali com Nicodemo, ele falou: importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante a gente estar falando sobre isso, porque Jesus está contando ali uma coisa que ainda iria acontecer. Você imagina aí esse diálogo agora de Jesus com Nicodemos ali, e Jesus ele contando uma coisa que ainda vai acontecer, né? Olha, assim importa que o filho do homem seja levantado ali. Ou seja, ele está contando ali da importância do sacrifício que vai acontecer na cruz do Calvário, que iria acontecer, né? Porque já aconteceu. Esse sacrifício que foi Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Aí no próximo versículo vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é uma coisa inexplicável, né? É uma coisa muito imensa. Você imagina agora aí um povo, uma humanidade que se corrompeu com o pecado, que está caminhando sentido ao abismo e cada vez errando mais, cada vez pecando mais. E agora Deus, ele pegar o seu Filho único e entregar ele, dar uma missão para Jesus ali. Jesus o Verbo se fez carne, o Verbo desceu para a terra, ele se fez como servo, ele passou por tantas aflições, por tantas coisas, ele, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter feito nada de errado, ele assumiu todas as nossas culpas. Todo o peso do pecado da humanidade estava sobre as costas de Jesus ali. E Jesus, ele aguentou firme, ele foi até o fim nessa missão que Deus deu para ele ali. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Você quer fazer um convite de salvação, é somente você expressar o tamanho do sacrifício, o tamanho do amor de Deus. Você imagina um pai ter o seu filho ali, o seu filho único, o seu filho perfeito, o seu filho ali sem mácula, e ele oferecer em sacrifício por amor a uma humanidade pecaminosa, uma humanidade cheia de defeito. E o mais interessante, sabe o que é? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você lendo essa revista, você vai ver alguns pontos, algumas referências bíblicas aí, a qual fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas.
E a gente também não deve fazer acepção de pessoa. Este convite à salvação, ele deve ser levado a todas as pessoas. Nós pecamos muito em perder oportunidades que diariamente o Senhor tem colocado na nossa vida para que a gente venha fazer este convite de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor que Jesus teve por nós, que Jesus tem por nós, que Deus ele tem por cada um de nós é coisa sobrenatural. Agora, o que é a salvação? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação ela é algo que ela acontece na alma, mas também na vida daqueles que aceitam a Jesus. É interessante a gente frisar que a partir do momento que a gente aceita a Cristo, que a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente necessita de Cristo, a gente recebe aqui a salvação. E a salvação ela não vai transformar somente a nossa alma, mas ela vai trazer uma transformação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, a pessoa que recebe a salvação, ela fala diferente, ela vive diferente, ela pensa diferente. Tudo o que ela vai fazer, ela faz diferente. Porque o nome do Senhor é exaltado, é glorificado em cada passo. Falando agora um pouco do quarto ponto aqui, qual é a sua escolha? Você já aceitou a salvação em Cristo? Claro que sim, né? Acredito que todos já aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Mas só que é importante a gente frisar que a gente aceitar a salvação em Cristo não é só mil maravilhas. A gente tem que ter uma mudança nos nossos hábitos, mudança das nossas escolhas. Ou seja, as nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. Muitas vezes a gente quer falar algo para uma pessoa, quer levar esse convite de salvação, mas a nossa vida, nossas ações, elas não estão condizendo com aquilo que a gente está falando, né? Quando as pessoas olharem para nós, olharem para a nossa vida, para as nossas atitudes, elas têm que ver que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim a gente termina essa lição. Ou seja, a gente, quando for fazer este convite de salvação, primeiramente a gente tem que estar com a nossa vida conforme a palavra do Senhor nos manda, conforme o Senhor nos instrui, né? A gente precisa ter realmente essa mudança na nossa vida. E assim a gente levando esse convite de salvação, o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida daquela pessoa que está ouvindo este convite e com certeza ali vai ser mais uma vida transformada pela palavra do Senhor. Lembrando aqui que, para a gente concluir, quando a gente for fazer este convite de salvação, o ponto mais importante é a gente mostrar para a pessoa ali, né, que esclarecer para ela a situação que a humanidade vive, mostrar para ela o tanto que a humanidade está precisando realmente de uma salvação, e Jesus ele está vendo a cada um de nós e com o seu amor ele trouxe essa salvação que abrange a todos. E para que todos venham receber essa salvação, é necessário que eles venham crer, somente crer em Jesus. Aqui na nossa leitura bíblica, no versículo 18, vai falar assim, Jesus fala assim para Nicodemo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Realmente as nossas obras são más, mas quando a gente encontra Jesus, essas obras elas são mudadas, né? Aquele homem que praticava obras más, ele passa a praticar obras boas, começa a amar ao próximo, começa a imitar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que essa palavra venha falar aos seus corações e que vocês venham ler essa revista,
porque o que eu falei aqui foi somente um pouquinho do que está escrito aqui na revista de vocês. É uma revista que está muito rica aí e vale a pena você tirar aí uns 15, 20 minutos e ler a nossa revista. Deus abençoe a cada um e fiquem com a paz do Senhor Jesus.